Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai começar o estudo da ação penal, falando de conceito, característica e o principal ponto da aula, que são as condições da ação penal. Então, vamos lá. Já está o material sobre esse assunto no CIGA e ele está em PDF, então eu vou abrir aquele PDF que está lá aqui para a gente ir discutindo sobre alguns pontos importantes. É um PDF bastante autoexplicativo, compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Então, está aqui o item 1 do PDF que se encontra no CIGA, traz o conceito de direito de ação. Né? É o direito subjetivo de invocar a prestação jurisdicional a fim de que aplique o direito penal ao caso concreto. Lá atrás, quando a gente começou, no primeiro encontro nosso, a estudar direito processual penal, eu disse o seguinte, que o direito de punir do estatal, ele nasce insatisfeito. Por que ele nasce insatisfeito? Porque uma vez praticado o crime, não pode ocorrer de imediato a aplicação de uma sanção penal. Precisamos passar por um trilho, né, por um caminho que é o processo penal. Processo penal que se inicia lá na fase pré-processual, que a gente estudou, que é o inquérito policial, e caminha-se para a fase processual. E para se dar início a esta fase processual, existe a ação penal. Ou, conforme a Aurélio Lopes Júnior já tem utilizado, a expressão ação processual penal. A gente ainda vê mais falando ação penal, mas alguns doutrinadores já falam em ação processual penal, para deixar bem claro a natureza processual dessa ação. Que realmente significa isso. Socorrer-se ao Poder Judiciário, provocar o Poder Judiciário para que o direito penal seja aplicado ao caso concreto, uma sanção seja aplicada final do processo, tá? E a jurisdição que é inerte, né, precisa ser provocada, será provocada por meio do exercício do direito de ação, beleza? E a gente estabelece aqui no material que o fundamento do direito de ação é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, né, que diz que cabe ao Poder Judiciário a análise de lesões ou ameaças de direito, e também a gente coloca aqui também como fundamento do direito de ação, que não é permitido fazer justiça com as próprias mãos, o exercício arbitrário das próprias razões é crime. Beleza? Avançando do conceito de ação, a gente vai para o próximo tópico, que são as características dele. A gente coloca 4 características bem simples, bem bestas, só porque tem na doutrina, tá? Primeiro, que o direito de ação é autônomo, que é o direito de movimentar a máquina jurisdicional, que não se confunde com o direito material. Isso a gente já tem trabalhado, que o direito processual penal não se confunde com o direito penal. Então, o direito de exercer a ação penal, o direito de ação penal, não se confunde com o que está discutido lá com o direito penal em si, com a ideia de crime. Não, é o direito, um exercício da ação penal envolve, de início, a materialização dele por meio de um oferecimento de uma denúncia, se o crime for de ação penal pública, ou de uma queixa-crime, se o crime for de ação penal privada. Beleza? Ele é abstrato, ou seja, ele depende do resultado do processo. Mesmo se, por exemplo, o MP oferecer denúncia e, ao final, o sujeito for absolvido, o direito de ação foi exercido. É público, né, pois a atividade jurisdicional que ele pretende provocar, que é o poder jurisdicional cabível ao Estado juiz, tem natureza pública. E é subjetivo, porque os titulares dele estão previstos na própria legislação. Diferente de outros ramos do direito, é interessante observar que nessa relação jurídica aqui construída, os titulares envolvem poucas pessoas, na verdade. E quando a gente fala em direito em ação penal pública, que vai ser o nosso próximo estudo, espécies de ação penal, o titular dela é o Ministério Público. Quando a gente fala em ação penal privada, o titular dela é o querelante, é a vítima. Então, são pessoas assim, um grupo de pessoas bastante reduzidos, diferente de outros ramos do direito. Aqui, então, portanto, a gente chega nas condições da ação. Né? Ao meu ver, é o ponto mais importante da aula de hoje. O que vem a ser as chamadas condições da ação? Para ingressar com uma ação penal, se faz necessário preencher algumas condições. Então,
o titular da ação penal, seja ela pública ou privada, tem que prestar atenção nessas condições para o ingresso de sua ação. E elas nada mais são do que requisitos necessários para o regular exercício da ação penal. E verificada a ausência das condições desses requisitos, o juízo pode rejeitar a peça acusatória. Beleza? Então, é importantíssimo o preenchimento desses requisitos. A doutrina estabelece 2 tipos de condições da ação, gente. As condições genéricas e as condições específicas. Sobre as condições genéricas, a princípio, eu só coloco a seguinte observação, que são aquelas que devem estar presentes em toda e qualquer ação penal. Daqui a pouco a gente vai pontuar quais são elas. Já as condições específicas, não, genéricas, presentes em qualquer tipo de ação penal. Já as condições específicas, elas estão presentes em determinadas ações penais. Como eu coloco aqui, depende de 3 fatores para ela estar presente. Da figura do acusado, do procedimento e da natureza do delito. O que eu quero dizer, então, que em razão de algumas ações, considerando algumas ações, além das condições genéricas, devem preencher outras condições. Então, há ações que, em razão da figura do acusado, como é a figura do presidente da República, para ingressar com a ação penal, é necessária a autorização da Câmara dos Deputados. É isso que está aqui previsto no artigo 51, inciso 1º da Constituição. Então, além das condições genéricas, que a gente vai ver quais são, se faz necessário ainda, quando o acusado é o presidente ou seu vice, a autorização da Câmara dos Deputados. Bom, outra condição específica, um tipo específico de condição, envolve o tipo do procedimento. O grande exemplo é o crime previsto no artigo 236 do Código Penal. Artigo 236 do Código Penal. Este crime envolve uma pessoa que casou, mesmo sabendo que tinha um impedimento para casar. Vou abrir aqui o Código Penal para a gente ler a estrutura desse tipo penal. Vamos lá. Código Penal. Vamos abrir lá no artigo 236 do Código Penal. Tá aí. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então, a pessoa sabia de algo que se ela tivesse contado ao seu cônjuge, este não teria casado. Ou levou esse cônjuge a um erro essencial, encurtou-lhe um impedimento que estava previsto em lei e ela mesmo assim casou. Há uma previsão aqui de uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui, para ingressar com essa ação penal, ela, que é uma ação penal privada, o contraente, o cônjuge que foi enganado, que ofereceu uma queixa-crime contra quem o enganou, para ingressar com essa ação, deve obrigatoriamente juntar a certidão de trânsito em julgado da sentença que anulou seu casamento. Tá? Então, além das condições genéricas da ação penal, além delas, tem que juntar, para ingressar com a queixa-crime, a sentença, o trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. Beleza? Então, acusado, procedimento, e a última hipótese que envolve um tipo específico de condição da ação, é a natureza do delito. Aqui a gente fala em 2 institutos que a gente vai estudar quando tratarmos de ação penal pública, que é a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Só para recordar, porque eu já mencionei, quando falei de formas de instauração do inquérito policial sobre representação, nada mais é do que um crime, são crimes onde a ação penal é pública, o titular é o MP, mas para o promotor oferecer a denúncia, ele precisa da representação da vítima. Essa representação é tratada como uma condição específica na ação penal. Tá?
E entre as condições específicas, a representação e a requisição do ministro da Justiça são as mais famosas. A representação, inclusive, é a que mais acontece, por exemplo, num crime como o crime de ameaça. Deseja representar criminalmente? Sim, desejo. Então, é uma condição específica para a propositura da ação penal. E vale observar que a doutrina adota o seguinte nome como sinônimo de condições específicas da ação penal. Condição de procedibilidade. Então, se um dia perguntarem para vocês o que são as condições de procedibilidade, são as condições específicas da ação penal, que não estão presentes em toda e qualquer ação, somente em algumas, a depender do acusado, do procedimento ou da natureza do delito. Beleza? Ótimo. Uma vez encerradas as condições específicas da ação penal, agora a gente vai tratar das condições genéricas, que são 4. Vamos lá? Então, essas condições genéricas devem estar presentes em toda e qualquer condição, em toda e qualquer ação penal. A primeira delas, que a doutrina apresenta, é a possibilidade jurídica do pedido. Significa que a providência que o autor pede deve estar prevista em lei para que a ação seja regularmente citada. O fato narrado na petição inicial deve ser típico, né, previsto em uma norma penal incriminadora como crime, e o pedido deve ser admitido em direito. Então, qual seria um exemplo de pedido juridicamente impossível que a doutrina de direito processual penal traz em relação a essa hipótese que, pela ausência de possibilidade jurídica do pedido, poderia resultar numa ausência de uma ação, de uma condição da ação, e seria rejeitada a inicial acusatória. É a hipótese, a inadmissibilidade de condenação de um pai que mantém relações sexuais com sua filha, maior e capaz, por livre e espontânea vontade de ambos, sem violência e grave ameaça. Não há na legislação penal a prática do crime a previsão de crime para o incesto. Então, em razão desse fato, que embora possa agredir moralmente a sociedade, não ser crime, ser um indiferente penal, não há como eu oferecer uma denúncia, o titular da ação penal oferecer uma denúncia, porque não vai ter, esse pedido vai ser juridicamente possível, porque não há amparo legal para ele, não é um fato típico. Então, essa é a primeira condição da ação, a possibilidade jurídica do pedido, condição genérica. Segunda condição genérica da ação penal, legitimidade para agir, legitimidade ad causa. Aqui a gente estuda a legitimidade ativa e passiva da ação penal, ou seja, quem pode ocupar o polo passivo e ativo da ação penal. No polo passivo, como eu comentei, a legitimidade é bem restrita. Enquanto na ação penal pública o titular é o MP, na ação penal privada o titular é o querelante, o ofendido. E qual é o exemplo que a doutrina traz de uma possível hipótese de ilegitimidade? Aqui eu trago um exemplo bem popular, que é a hipótese de um crime de calúnia ocorrido durante uma propaganda eleitoral. Em tese, em regra, digamos assim, o crime de calúnia é uma ação penal privada, né, que atinge o íntimo da pessoa. Mas o Código Eleitoral estabelece que crime de calúnia praticado no âmbito de uma propaganda eleitoral, a ação penal é pública. Então, se eu fui caluniado numa propaganda eleitoral, quero ingressar com uma queixa-crime, eu não tenho legitimidade para agir, né? Eu não tenho legitimidade para ocupar o polo ativo, mas sim o Ministério Público. Então, seria um exemplo de ausência de condição de ação envolvendo o polo ativo. Já envolvendo o polo passivo, né, que deve ser ocupado pelo suposto autor do delito, não se fala do autor, porque a gente ainda não tem em razão do princípio da presunção de inocência, a certeza a gente só vai ter ao final do processo. O que a gente pode pensar no que tange a ilegitimidade passiva é alguma hipótese envolvendo homônimos, falsa identidade. Eu já, inclusive, atuei num caso onde a pessoa foi presa, mas quem estava procurando era o irmão dele, tive que entrar com habeas corpus, etc., porque o irmão dele, que era o criminoso, eles eram bastante parecidos, utilizava a identidade do irmão inocente para fins de práticas criminosas. Então,
Quando a gente fala em polo passivo, é isso, é o polo ocupado na ação penal pelo suposto autor do delito. É engraçado, quando a gente fala polo ativo e passivo na ação penal, no polo ativo está em quem ingressa com a ação, e no polo passivo é contra quem ingressa. No direito processual penal, na ação penal, é assim. Percebam que no direito penal é diferente. Quando a gente fala em sujeito ativo do crime é quem praticou o crime, supostamente praticou o crime. E sujeito passivo do crime é a vítima do crime. Então, inverte os valores, inverte a ordem quando pensa em direito processual penal e direito penal. A terceira condição da ação é o interesse de agir, gente. Vamos lá. Interesse de agir, tratado pela doutrina como um trinômio. Necessidade, adequação e utilidade. No que tange a necessidade, a doutrina entende que ela é presumida no processo penal, pois, como eu disse, não pode se fazer justiça com as próprias mãos. Sempre é necessário ser o judiciário. Aqui eu posso fazer uma observação a respeito aos institutos despenalizadores, né? Que, embora seja necessário, a gente sabe que o princípio da obrigação, da obrigatoriedade da ação penal, hoje já é visto não como a regra, mas já comporta exceções, como a transação penal e o acordo de não persecução penal. Beleza? Sobre interesse e adequação, a ação penal que se entrega ao juiz deve ser hábil para solucionar aquele impasse, aquele litígio. Né? Qual que é o exemplo que a doutrina traz aqui? Qual que é o exemplo que a doutrina traz a respeito de um meio que não é hábil para solucionar determinado litígio? A gente sabe que as infrações penais, né, as sanções penais, existem pena privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Então, um exemplo que a doutrina traz de ausência de interesse, adequação, é ingressar com habeas corpus, que é uma ação penal tida como não condenatória, né, que visa proteger o direito à liberdade da locomoção, ingressar com habeas corpus num caso onde a pena, a infração penal é penada somente com pena de multa. Né? Então, o meio de adequado para confrontar um caso como esse, a doutrina entende como mandado de segurança, não um habeas corpus, pois uma pena de multa não vai resultar num risco à liberdade de locomoção. Então, é uma ideia que a doutrina traz de uma possível meio errado, inadequado para confrontar um crime que é penado somente com pena de multa. Tá, mas por que caberia o habeas corpus numa hipótese como essa? Sabe, a pessoa querer entrar com habeas corpus preventivo para evitar uma prisão, e nesse caso seria inaplicável, segundo entende a doutrina. Por fim, o interesse e utilidade consiste na eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse do autor. Se a aplicação da sanção penal não é mais possível, a ação passa a ser bastante inútil. Nas próximas linhas aqui no material, gente, eu trago um exemplo clássico de ausência de interesse e utilidade, que já foi muito trabalhado nas obras, hoje não é tanto, por causa de uma observação que inclusive trouxe, que é a prescrição em perspectiva, também conhecida como prescrição virtual ou hipotética. Que é a ideia da prescrição virtual? Antes de ler, seria mais ou menos o seguinte: para que ingressar com uma ação se no final esse crime vai estar prescrito? A jurisprudência odeia essa hipótese, odeia essa ideia de prescrição virtual, e a legislação, depois de um tempo que admitia, passou a inadmitir por causa de uma reforma que aconteceu já há alguns anos. Então, vamos ler aqui. Então, eu trago um exemplo de um crime que aconteceu no dia 12 de março de 2013 e foi praticado um crime de furto simples, que a pena é de 1 a 4 anos. O réu, à época, era menor de 21 anos. Esse inquérito se arrastou na delegacia há alguns anos e no dia 20 de junho de 2006, os autos do inquérito foram com vistas ao Ministério Público. Então, quando a gente pensa em prescrição, a primeira que se observa, se vamos estudar esse direito penal 2, é a prescrição em abstrato, que leva em conta o máximo da pena. Aqui, a máxima da pena são 4 anos, 4 anos prescrevem em 8. Né? Como ele era menor à época dos fatos, menor de 21 anos à época dos fatos, então a prescrição cai para 4. Passaram-se 4 anos, não. O fato aconteceu em 2003,
e chegou ao MP em 2006. Então, não houve a prescrição virtual, a prescrição em abstrato. Mas, nesse exemplo, imagina se esse sujeito, ao final desse processo, fosse condenado e ele tem bons antecedentes, é primário, foi um furto, ou seja, não é um crime com violência ou grave ameaça. Muito provavelmente a pena, a gente sabendo que a análise da justiça da pena parte do patamar mínimo, a pena que seria aplicada nesse caso seria a pena do patamar mínimo, 1 ano. 1 ano prescreve em... Deixa eu até confirmar aqui quanto prescreve 1 ano. Sempre. 1 ano exato prescreve em 4 anos. Tá certo que o material pintou uma dúvida, mas é isso mesmo. 1 ano, menos de 1 ano prescreve em 3. 1 ano prescreve em 4 anos. Então, ó, nesse exemplo, se o réu foi condenado, muito provavelmente o juiz irá aplicar a pena de 1 ano. 1 ano prescreve em 4. Como ele era menor de 21, cai pela metade. Então, cai para 2. Entre a data da prática do crime de 2003 e a chegada dos autos da MP de 2006, já se passaram mais de 2 anos. Então, o interesse de utilidade passa nesse cenário. Vale a pena oferecer denúncia contra esse sujeito, considerando que, ao final, vai ser decretada uma prescrição. E é interessante observar que, se vocês chegassem à conclusão de que não vale a pena, o ideal seria pedir um arquivamento dos autos, né, por causa da extinção da punibilidade. Então, por que a prescrição virtual ela não foi bem vista pela jurisprudência? Inclusive, o STJ editou súmula negando a sua viabilidade. Foi porque, quando a gente faz esse exercício matemático de lá no final vai ter uma pena de X de 1 ano, o titular da ação penal vai estar, na verdade, se colocando na condição de juiz. Ele está fazendo a dosimetria da pena. E esse não é o momento. Então, estaria usurpando um poder que não é dele. Então, o STJ entendeu que não cabe a ideia de fazer uma hipótese de pena e, sob ela, aplicar uma possível ideia de prescrição. Deve-se caminhar o processo até o seu final para, aí sim, verificar se o crime está prescrito ou não. Acontece que teve uma lei, que foi a Lei 12.234 de 2010, que realmente, digamos que impediu ainda mais a aplicação da prescrição virtual, porque ela estabeleceu que não corre mais a prescrição da data do fato até o recebimento da peça acusatória. Então, essa ideia de arrastar o inquérito na delegacia e passar anos e ela chegar até ele chegar ao MP e o promotor poder verificar essa prescrição virtual caiu por terra. Porque com essa reforma, trazendo uma nova previsão aqui no artigo 110, parágrafo 1º do CPP, que tem abrir aqui para vocês, não se corre a prescrição em nenhuma hipótese antes do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Então, essa ideia de prescrição virtual caiu por terra em razão dessa alteração. Gente, esse interesse e utilidade, confesso a vocês que quando chega a mim um crime com pena, com patamar mínimo de 1 ano, 2 anos, ainda ao apresentar a resposta à acusação, argumento cria um tópico no sentido de ausência de condição da ação. Em razão da ausência de interesse e utilidade, ainda tento colar uma suposta e futura prescrição. Logicamente que hoje é mais difícil, mas ainda tento porque, principalmente para quem já trabalhou no judiciário, sabe quantas vezes um processo criminal se arrasta e, ao final,
a única resposta que se chega é a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Então, a gente viu como condição da ação a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para agir. Falta uma quarta, que trazida primeiramente pelo doutrinador Afrânio Silva Jardim, que é algo que é específico do processo penal, inclusive, que é a justa causa. Tá? Então, o que é a justa causa? É um laço probatório mínimo indispensável para a instauração de um futuro processo penal. Então, para ingressar com a ação penal, existe uma condição da ação chamada justa causa, que representa indícios de autoria e presença de materialidade. Sem indícios de autoria e sem presença de materialidade, o juiz não pode receber essa inicial acusatória. Então, justa causa é o suporte probatório mínimo que deve ter a ação penal, relacionando-se com indícios de autoria, existência de alguma materialidade, e o Afrânio Silva Jardim ainda diz que ainda deve ter alguma prova, algum elemento de prova que envolva a antijuridicidade e a culpabilidade, ou seja, que envolve os outros substratos do conceito analítico de crime. Então, para preencher as condições genéticas da ação penal, precisamos interesse de agir, possibilidade jurídica de pedido, legitimidade para agir e justa causa. Sempre lembrando que esse suporte probatório mínimo, o suporte de elementos informativos, é colhido na fase pré-processual. Então, os elementos informativos têm exatamente a fase de inquérito policial tem esse intuito, né? Colher elementos informativos para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Ou seja, ele, o inquérito policial, que é o responsável por colher os elementos informativos para ter essa ideia, para ter esse suporte que envolve a justa causa. Então é isso, gente. A aula de hoje foi conceito, características e condições da ação penal. Até a próxima. Tchau.